Eu me chamo Karine e sou aluna do Programa de Pós-Graduação de Ciências Farmacêuticas da UFRJ. Vou apresentar o trabalho que vem sendo desenvolvido durante meu doutorado e uma parte dos seus resultados. Ele se intitula Estratégias de Modelagem Molecular Integradas visando a identificação de potenciais substâncias multialvo contra a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma patologia neurodegenerativa associada à idade, que resulta em deficiência progressiva e incapacitação, com sintoma inicial de perda da memória recente, evoluindo até a perda da lucidez e incapacitação. Eu elenquei em laranja algumas das evidências do aparecimento da doença, suas causas, consequências e como elas se relacionam. Esses são os principais mecanismos de desenvolvimento da doença, contra os quais as estratégias terapêuticas têm sido direcionadas. A formação das placas beta-amiloide pela deposição extracelular e agregação de fragmentos do peptídeo beta-amiloide, devido à maior clivagem da proteína precursora APP pela beta-secretase e uma maior atividade da gama-secretase. A formação de emaranhados neurofibrilares intracelulares a partir da hiperfosforilação da proteína tau, descrito como um evento secundário induzido pelas placas beta-amiloide, e alteração nas concentrações de neurotransmissores. Esses eventos levam à perda sináptica e ao decréscimo na transmissão colinérgica, contribuindo para a morte neuronal. Em vermelho estão alguns dos alvos que vêm sendo associados a cada mecanismo: a inibição ou estímulo de secretases de forma a evitar a via amiloidogênica, a inibição de proteínas responsáveis pelo processo de fosforilação da tau, a inibição da enzima acetilcolinesterase de forma a elevar a concentração do neurotransmissor acetilcolina, o bloqueio de receptores glutamatérgicos de forma a impedir o influxo excessivo de cálcio, e tem sido descrito também que a inibição de histonas deacetilases de classe 1 estimula a formação de sinapses devido à ativação transcricional de genes promovida pela hiperacetilação das histonas. Esse trabalho objetiva a triagem virtual por meio de métodos baseados na estrutura de ligantes e proteínas alvos da doença de Alzheimer, integrando técnicas computacionais com a avaliação farmacológica de potenciais substâncias multialvo para a doença de Alzheimer. A metodologia desse trabalho envolve inicialmente a seleção de alvos relacionados à doença de Alzheimer e a busca por moléculas teoricamente ativas em 3 bibliotecas de substâncias do Drug Bank, através de uma triagem virtual baseada em farmacóforos e técnicas de quimiogenômica, com seleção de ligantes por meio do consenso entre ambas. Foram avaliadas as propriedades ADMET e realizado o docking molecular para a seleção de substâncias com as melhores pontuações, seguida de uma busca na literatura para a eliminação de substâncias já testadas in vitro ou indisponíveis comercialmente. Um conjunto de moléculas promissoras foram selecionadas para obtenção comercial e testes farmacológicos. Ao todo, foram encontradas 68 substâncias com ação dual preditas, distribuídas conforme a tabela abaixo. Dentre essas, 2 delas, as que estão destacadas no vídeo, foram apontadas como ativas para os 3 alvos em questão. As 68 moléculas passaram por filtros teóricos de toxicidade, biodisponibilidade oral, permeação da barreira hematoencefálica e substrato de glicoproteína P. 60 moléculas foram classificadas com boa biodisponibilidade oral teórica. Com relação à toxicidade, todas foram consideradas aceitas. Já em relação à permeação da barreira hematoencefálica, a grande maioria apresentou baixa permeação e potencial positivo para substrato da PGP. Considerando a quantidade e a qualidade dos dados disponíveis sobre a permeação de moléculas e a maior precisão desses filtros para moléculas que atravessam a barreira, além do fato de que pessoas acometidas com doenças neurodegenerativas podem ter disfunção da barreira hematoencefálica, decidiu-se por não excluir nenhuma substância nesse momento. O docking das 68 moléculas foi realizado em triplicata, de acordo com as funções e raios mostrados no quadro abaixo, definidas através do redocking. Das 68 substâncias, 16 foram selecionadas por terem melhores scores quando comparadas aos ligantes cocristalizados ao álcool. Em verde estão as substâncias que apresentaram maior pontuação, em laranja são valores próximos e em vermelho um pouco abaixo. Depois, houve uma intensa busca em diversas bases de dados de modo a identificar aquelas substâncias que já haviam sido testadas in vitro para os alvos de interesse, além de verificar a disponibilidade comercial delas. Ao final, as 5 substâncias em azul foram selecionadas para serem adquiridas comercialmente e testadas in vitro. A etapa atual desse trabalho compreende, então, ensaios de cinética enzimática pelo método espectrofotométrico de Ellman para acetilcolinesterase, ensaios de transferência de energia de ressonância por fluorescência para BACE1 e ensaios colorimétricos de inibição para HDAC. O consenso entre as etapas de triagem por quimiogenômica e baseada em farmacóforos somados aos estudos de docking, filtros ADMET e a extensa busca na literatura direcionou então a escolha de 5 substâncias cujos testes em andamento poderão confirmar a sua atividade. Esperamos dessa forma poder contribuir na pesquisa de moléculas com atuação dual para a doença de Alzheimer e que isso possa culminar num fator modificador da doença. Agradeço aos órgãos de fomento que apoiaram essa pesquisa e aos professores orientadores dessa jornada.